Olá, queridas, tudo bem? Uma pesquisa, a maior pesquisa já realizada pelo Instituto Oswaldo Cruz, revelou um número excessivo de cesáreas no Brasil. No setor privado particular, esse número chega a 88% de cesáreas, enquanto que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de apenas 15%. E muitas mães acabam fazendo cesárea por falta de informação. Hoje existem muitas pesquisas científicas que mostram que o parto normal é muito mais seguro para a mãe e para o bebê. Se você é gestante e está aí decidindo qual a via de parto que você vai escolher, hoje esse vídeo é para você, para tirar as dúvidas sobre os tipos de parto, normal ou cesárea. Nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Faller, ela que é médica da nova geração. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar participar do nosso canal. Doutora, o que a mãe gestante deve levar em consideração na hora de optar se ela quer parto normal ou cesárea? Antes de tudo, eu acho que a mulher ela deve se informar sobre quais realmente são as vantagens de um parto normal, quais são as vantagens de uma cesárea, quais são as indicações e vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê. E a escolha ela deve ser uma escolha consciente e uma escolha em que a mãe se sinta mais à vontade e segura naquele momento. Eu tive meus 2 partos normais e o principal motivo de eu ter optado pelo parto normal foi porque eu queria pegar o meu filho no colo logo em seguida que ele nascesse, né? Justamente essa questão, como você falou, da humanização, né? De receber ele de uma forma mais humana, né? Não existe aquela história que às vezes as mães chegam no consultório falando assim, meu primeiro parto não nasceu de parto porque eu não dilatei, ou porque a minha bacia é estreita. Então são mitos que existem dentro da obstetrícia. Um bebê muito grande. Um bebê muito grande. Então assim... Isso tudo é mito. Mito, porque o trabalho de parto, nós só vamos saber se um bebê vai nascer realmente de parto normal se a mulher entrar em trabalho de parto. Pode acontecer num parto normal de um bebê estar mal posicionado, então isso pode acontecer e acabar atrapalhando, né? E ser o motivo de cesárea, mas não numa avaliação pré-trabalho de parto, como muitas vezes a gente ouve. Então a primeira coisa é esperar entrar em trabalho de parto. Isso. E aí depois que entra em trabalho de parto, quais são as indicações de cesárea realmente? Nós temos assim, quando uma paciente entra em trabalho de parto, ela vai ser monitorizada, tanto mãe quanto o bebê. Então um bebê que às vezes não está muito bem naquele momento, muitas vezes por uma circular de cordão ou um nó de cordão, alguma coisa que não está legal ali. E a gente percebe que a via de parto, às vezes, mais rápida para corrigir naquele momento, seja uma cesárea. Primeiro nasce o bebê, depois a placenta. Então, se a placenta ela vem antes do bebê, não tem como uma mãe pare a placenta primeiro, né? Então, é uma indicação de cesárea. Na questão do peso que se fala, então não são indicações absolutas de cesárea, mas uma mãe ela precisa ser informada quais são os riscos, quais são os benefícios. Bebês acima de 4,5 kg, existem riscos muito grandes de distócias de ombro, de complicações no trabalho de parto. E a mãe, frente a essas complicações ou não, decidir, porque na cesárea também existem complicações, né? Assim como no parto. Também. O parto, ele é um trabalho. Essa mãe, ela precisa ter o apoio de um familiar, de um pai, de uma doula. Então ela precisa ter o amparo emocional para levar esse parto de uma forma, encarar de uma forma mais leve, né? Segundo, existiam intervenções de rotina. As mães internavam em hospitais e faziam flit enema, que é a famosa lavagem intestinal. Então, depilavam antes de ter o parto. Então, são várias intervenções que se fazia e que hoje não se é mais preconizado. Vamos deixar a dica para as mães que querem o parto natural, que se informem, né, sobre como é o verdadeiro natural, né? Hoje se fala muito em humanizado.
né? A doutora poderia explicar pra gente como que é o parto humanizado, porque tem muita gente que acha que o humanizado é uma moda, né? O parto humanizado é o parto em que a mulher é protagonista do seu parto. É a mulher que vai aceitar e vai dizer qual que é a melhor posição de parir, e não o médico dizendo que ela vai numa posição ginecológica ou não. Então não é o local, não é a forma de se fazer o parto, é como a gente respeita a gestante naquele momento. Isso é humanizar. Algumas mães já tiveram cesárea e falam que elas não podem mais ter o parto natural ou normal. Isso é verdade? Não. Quando ocorre uma cesárea, não quer dizer que o próximo parto vai ser cesárea. Ainda mais quando a cesárea ela foi mal indicada, né? Então, não é que aquela mulher ela não entrou em trabalho de parto e não tem possibilidade de ganhar num parto. Ela pode ter um segundo filho, sim, e de parto normal. Existem algumas restrições durante a prática médica em mulheres que já tiveram partos. Então, são partos realmente que devem ocorrer de forma natural. A pré-eclâmpsia, doutora, ou eclâmpsia, é uma indicação para cesárea? Depende como que está essa gestante, como que está a pressão dela, como que está a vitalidade, o bem-estar do bebê naquele momento. Então tudo tem que ser analisado. É a mesma coisa do diabetes gestacional. É uma indicação de cesárea? Não, então a gente só precisa analisar, mas será que nós poderemos esperar até o bebê resolver nascer de forma espontânea? Talvez não, então talvez nós médicos vamos precisar intervir antes do trabalho de parto efetivo e desencadeado espontaneamente, mas não quer dizer que é cesárea. Quais são os reais benefícios para a mãe e para o bebê nascidos de parto normal? Primeiro que nós falamos sempre a recuperação materna, né? Então, a mãe, após um parto normal, ela consegue sentar, comer, dar banho, o primeiro banho do seu bebê, né? No dia seguinte, sem dor, sem nada. Já para o bebê, é um bebê que nasce pronto. Ele está nascendo naquele momento porque ele estava pronto para nascer. Todo o trabalho de parto é importante. Para quê? Para que ele elimine secreções, para que ele respire melhor, para que ele nasça de uma forma mais tranquila. Fora que o primeiro momento do bebê a gente chama de imprint, então é aquele momento que ele vai criar o verdadeiro laço entre mãe e bebê, né? Então num parto normal, o bebê ele não é afastado da mãe, ele nasce e vai para o aconchego. É a hora dourada que a gente chama também, que o bebê tá mais alerta, é a hora que o bebê abre os olhos, que olha para a mãe. Então esse momento é muito importante para a vida dele futura, né? Então, são várias coisas que são benéficas durante um trabalho de parto. O parto normal, ele não é uma moda, ele não deve ser considerado uma moda, né? A mãe, ela deve entender o porquê da escolha de um parto, quais são realmente os benefícios, procurar se informar com outras mães que também tiveram parto. E eu sempre falo assim, a hora que você estiver preparada para ser mãe, o bebê vai nascer. E é assim que acontece na maioria das vezes. Que lindo! Pessoal, então é isso, se informem, estudem e procurem uma equipe que realmente apoie a sua decisão. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente. Se quiser também compartilhar a sua experiência de parto, escreve pra gente também e deixa o curtir que você ajuda a gente a divulgar esse vídeo, que é essa a nossa intenção. Muito obrigada! Obrigada!